Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindo e bem-vinda à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A segunda viagem missionária teve como acontecimentos notáveis, por ação do Espírito Santo, a fundação da primeira igreja pelo apóstolo Paulo e Silas, na cidade de Filipos, na região da Macedônia, onde identificamos a conversão ao cristianismo de Lídia e de toda a sua família, a libertação da possessão maligna de um jovem, a libertação de prisões físicas do apóstolo Paulo e de Silas, e o milagre da salvação do carcereiro e de sua família pela pregação da palavra de Deus. Nesta lição, conheceremos os acontecimentos relacionados à segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e Silas no ponto número 1. No ponto número 2, veremos como se realizou a expulsão de um espírito maligno de uma jovem possessa. E finalizando então o nosso estudo, conheceremos o milagre da salvação do carcereiro e de toda a sua família. Item número 1 da lição: a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e Silas. O apóstolo Paulo, acompanhado por Silas, empreende, com o apoio da igreja em Jerusalém, a sua segunda viagem missionária, numa rota mais longa e com maior abrangência de cidades em diversas regiões, segundo os seguintes acontecimentos. Primeiro foi a incorporação de Timóteo à comitiva de Paulo na segunda viagem missionária. E eu peço então que os alunos e as alunas leiam o capítulo de número 16 na íntegra do livro de Atos dos Apóstolos para uma melhor compreensão dos fatos que eu vou narrar daqui para frente nesta aula. Então, nesta incorporação de Timóteo à comitiva de Paulo, nesta segunda viagem, partindo então da cidade de Jerusalém, aí no ponto número 1 do mapa, o apóstolo Paulo e Silas visitam sequencialmente as cidades de Damasco, no ponto número 2, Antioquia da Síria, ponto número 3, Tarso, ponto número 4, 5, Derbe, e dão uma parada em Listra. Em Listra, o jovem Timóteo, cuja mãe era judia e o pai grego, é incorporado à comitiva de Paulo, tendo sido então circuncidado pelo apóstolo Paulo. Em cada cidade em que passavam, Paulo e Silas, com a sua comitiva, eles entregavam os decretos ordenados pelos apóstolos e os anciãos de Jerusalém, resultantes das decisões do concílio em Jerusalém, assunto tratado em aulas anteriores. No segundo acontecimento, então, desta viagem, nós temos a visão noturna de Paulo na Macedônia. Saindo de Listra, Paulo e Silas vão para Icônio, número 7, aí deste mapa. Depois vai para Antioquia da Pisídia, ponto número 8. Depois chegam à região da Ásia, ponto número 9, e dão uma parada em Troade, na região da Mísia. Na Ásia, Paulo então tem uma visão
Em primeiro lugar, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra e tentando irem para a região da Bitínia, o Espírito Santo não lhes permitiu. Então, o Espírito Santo não permitiu pregar o Evangelho de Cristo nesta área da Ásia e também não permitiu que eles fossem para a Bitínia, que é a parte do mapa aí superior do lado direito. Então eles prosseguiram, a comitiva do apóstolo Paulo, chega então à cidade de Troade, que é no item 10, aí no extremo da região da Mísia. Então ele tem uma visão noturna, na qual um homem da Macedônia, que é a região esquerda superior, apresentava, orando e dizendo ao apóstolo: venha a Macedônia e ajuda-nos. E assim o apóstolo Paulo, imediatamente, ele partiu para a Macedônia, entendendo que o Senhor os chamava para pregar-lhes o Evangelho de Cristo. No terceiro, então, acontecimento desta viagem missionária, nós temos, então, a conversão de Lídia. Saindo de Troade, o apóstolo Paulo passa pela ilha da Samotrácia, aí é o item 11 do mapa, e de lá para Neápolis, cidade indicada pelo número 12, já na região da Macedônia. E na sequência, eles chegam à principal cidade desta região, chamada Filipos. Em um sábado, eles foram então para a beira de um rio, onde era de costume realizarem lá orações, e lá o apóstolo Paulo falou às mulheres pregando a palavra de Deus. Uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, ouvindo atentamente a palavra do Senhor, se converteu ao cristianismo, e ela e toda a sua família foram batizados em nome do Senhor. E então rogou ao apóstolo Paulo e a todos de sua comitiva a hospitalidade de ficar em sua casa. Então, na cidade de Filipos, Lídia e toda a sua família se convertem ao cristianismo e são batizados em nome do Senhor Jesus. Repetindo, todos estes acontecimentos estão narrados no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Na sequência, nós temos então o quarto acontecimento, que nós vamos falar em aulas mais para frente, as próximas aulas. Nós temos a sequência da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e Silas. Então, quando eles partem de Filipos, o apóstolo Paulo passa pelas seguintes cidades até chegar de volta a Jerusalém, de onde partiram inicialmente. Então, aí na indicação de número 14, ele chega à cidade de Apolônia, na cidade de 15, Anfípolis, depois vai para Bereia, cidade número 16, depois em Atenas, depois Corinto, indicado pelo número 18, depois Cencreia, número 19, Éfeso, número 20, Cesareia Marítima e depois Jerusalém, onde inicialmente partira. Os acontecimentos nestas cidades serão mencionados de acordo com o conteúdo das próximas lições bíblicas que virão posteriormente. Então, nesta segunda viagem missionária, o que foi que nós contemplamos? Primeiro, a expansão geográfica e populacional da igreja cristã, e nestes aspectos devemos realizar a obra de Deus, pois esta é uma ordenança imperativa
a todos nós cristãos, ou seja, ide pregar o evangelho de Cristo em todo o mundo. Mateus 28, 18, 20 diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O soberano presidir do Espírito Santo na condução e orientação do apóstolo Paulo na obra missionária garantiu o sucesso desta missão. Devemos deixar que o Senhor venha presidir integralmente a nossa vida para que ela seja abundante das bênçãos do Senhor. Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: Mas recebendo poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lídia nos ensina o exercício da fé salvadora, da obediência e da virtude da hospitalidade, nos mostrando que Deus age no coração que se mostra aberto para o acolhimento do Espírito Santo, com as bênçãos da salvação e vida eterna. Atos capítulo 2, versículo 38 diz: Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Item número 2 da lição: a expulsão de um espírito maligno de uma jovem possessa. O apóstolo Paulo e Silas, indo à oração, se depararam com uma jovem possessa de um espírito maligno de adivinhação que dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo o apóstolo Paulo e sua comitiva, por muitos dias ela gritava, dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. O apóstolo Paulo, então, no exercício do dom de discernimento de espíritos, entendeu que se tratava de um espírito maligno que possuía aquela jovem e ordenou que este saísse imediatamente do domínio da vida desta jovem, e assim o espírito maligno saiu na mesma hora. Os senhores daquela jovem ficaram indignados por perderem a fonte de seus lucros e a partir da exploração daquela jovem. Então levaram o apóstolo Paulo e Silas diante dos magistrados e o acusaram de ensinar doutrinas e costumes ilícitos para eles, e a multidão se levantar contra eles. Os magistrados rasgaram as roupas de Paulo e Silas e ordenaram que os açoitassem e depois os encarcerassem na prisão com os seus pés imobilizados no tronco. Esta narrativa está no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Esta ação do poder do Espírito Santo nos ensina que temos a plena autoridade no nome de Jesus sobre os espíritos malignos para neutralizar as ações dos seres ou das trevas, dos seres malignos ou das trevas, libertando as pessoas de uma possessão e escravidão maligna. Lucas capítulo 10, versículos 17 a 19 diz: Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Devemos também confrontar, outro aprendizado é que nós devemos confrontar com sabedoria de forma pacífica as injustiças humanas, discernindo os espíritos que se manifestam diante de nós permanentemente. Ou seja, e também permanecendo fiel ao Deus vivo, todo-poderoso. Tiago 1,5 diz: Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. No item número 3 da lição, nós temos o milagre da salvação do carcereiro e de toda a sua família. Presos
o apóstolo Paulo e Silas, perto da meia-noite, louvaram ao Senhor, e todos os outros prisioneiros que estavam no cárcere escutavam os hinos de louvor quando aconteceu um grande terremoto que abalou os alicerces da prisão e abriu de forma repentina todas as portas das salas prisionais, e todas as correntes que prendiam os prisioneiros foram quebradas. O carcereiro, ao acordar, vendo tudo o que acontecera, pensando que os prisioneiros haviam empreendido fuga, desembainhou a espada para suicidar-se. Entretanto, foi impedido por Paulo, que anunciou a ele que todos os prisioneiros estavam em suas respectivas salas prisionais. O carcereiro, tremendo dos pés até a cabeça, prostrou-se diante de Paulo e Silas e perguntou-os: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e aos membros de sua família, e todos se converteram ao cristianismo e foram batizados. Esta ação propiciou, então, que a nossa fé em Deus deve ser exercida de forma inabalável, independente das circunstâncias, sempre fiel a Deus. Outro ensino é, mesmo em meio às aflições, angústias, injustiças e dores, devemos louvar e adorar ao Senhor sempre. Devemos também pregar a palavra de Deus a todas as pessoas, e esta é a nossa maior missão para a salvação e transformação de vidas. É o que está escrito em Atos capítulo 28, versículos 18 ao 20, que nós já lemos: o ir de pregar o evangelho em todo o mundo, ordenado pelo Senhor. Na sequência, então, concluindo a aula de hoje, nesta lição, identificamos todo o roteiro da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e Silas, com maior abrangência de cidades e regiões visitadas. Vimos que o Espírito Santo age para a salvação, transformação e proteção das pessoas que demonstram uma fé em Deus inabalável e de obediência ao Senhor. Contemplamos que quem realiza a obra de Deus, esta se confirma por meio dos milagres, curas, sinais, prodígios e libertação. Louvado seja o Senhor. Creia nisto. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 5. Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.